Boa noite a todas e todos. Então, estamos indo hoje para o nosso segundo seminário, discutindo a temática do panafricanismo, descolonização, isso agora aplicado, né, ao trabalho desenvolvido, ao mestrado do Alan Santana. Saúdo aí o segundo grupo, que vai fazer hoje, né, a nossa apresentação, e passo a palavra para vocês. Vocês têm até 1h20 para fazer toda a apresentação do tema. Obrigada. Obrigado, professora. Então, o grupo está todo aqui, né? Sou eu, Bruno, Denis, Pedro, a Débora e a Raquel. Esqueci de ninguém, né? Todo mundo. E a gente vai apresentar a introdução e o primeiro capítulo desse trabalho do Alan, que é um trabalho de mestrado, né? Que foi orientado pela professora Patrícia, na Universidade Federal de São Paulo. Então, o Alan, ele traz a história dele, né, de como que ele chegou nesse tema, e, e eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a introdução que ele traz no trabalho também. Então, o Alan, ele fez, né, esse trabalho é um produto, né, da jornada dele dentro do programa Prof. História, da Universidade Federal de São Paulo, e que ele tem como intenção, né, da pesquisa dele, parte da inquietação dele, né, enquanto professor pesquisador, junto dos seus colegas professores também, sobre o tratamento, né, de temas como racismo e a história das tradições do movimento negro, né, e na diáspora também. Então, isso ele traz no resumo dele, enquanto inquietação. O contexto de como que ele começa, né, a ter as ideias de pesquisa, ele vai trazer na introdução, onde ele fala, né, que essa pesquisa vai demandar realizar um trabalho de memória por parte dele, de como que ele começou a entender, né, essa problemática. Então, já havia 3 anos, né, em 2014, quando ele foi fazer um trabalho sobre panafricanismo dentro da escola onde ele trabalhava. Então, já havia 3 anos que ele estava atuando como professor, né, na rede pública do município de São Paulo. Então, ele trabalhava na zona norte de São Paulo, e ele fazia um trabalho com as turmas de EJA. E ele conta, né, que a escola, todo ano, empreendia um trabalho para conseguir garantir que a Lei 10.639 de 2003 fosse implementada na unidade escolar. Então, né, todo bimestre, um professor ficava responsável por fazer alguma pesquisa sobre o tema, né, de história afro-brasileira ou africana, ou algum tipo de discussão étnico-racial. E tinha que ter algum produto, né, um seminário, um debate, uma performance, um teatro, né, ou um filme que ele conta. E, naquele quarto bimestre, ele resolveu, né, o panafricanismo envolveu esse trabalho que ele estava desenvolvendo com os alunos. Ele, então, começou a buscar, né, nessa ideia de professor pesquisador, com que os alunos trabalhassem com a questão da fundamentação teórica e também de pesquisa dentro desse trabalho. Então, ele viu, né, a curiosidade dos alunos em relação aos personagens do movimento negro, né, e que também, né, ele coloca na pesquisa dele que essa curiosidade já era apresentada há algum tempo nas aulas. Então, eles pesquisaram biografias de militantes do panafricanismo, e ele traz alguns nomes, como Marcus Garvey, Webb Du Bois, Kwame Nkrumah, Abdias do Nascimento, e também herdeiros do pensamento panafricanismo, como Malcolm X, as Panteras Negras, e até mesmo Bob Marley foi uma das personalidades dos quais
os discentes, né, daquela turma de pesquisa que ele estava construindo, pesquisaram. Então eles decidiram gravar, né, como ele falou, né, um filme, gravar e fazer o que ele chama de pseudocumentário sobre os casos de violência policial que eles tinham discutido em setembro daquele ano. Os resultados desse trabalho, né, de 2014, chamaram a atenção, né, do Alan, pelo fato do panafricanismo ocupar um lugar que era extremamente marginal no currículo de história, né? Então ele queria entender o porquê, como, né, mesmo depois de décadas, né, de ter esse movimento negro e dos educadores preocupados com o ensino de história da África, e até mesmo depois da Lei 10.639, então isso já deveria estar insercido de uma forma muito mais pensada e não tão marginalizada quanto ele sentiu que estava. E vem da inquietação dele de que isso não poderia ficar de lado, então ele deveria fazer um esforço para que se entendesse e que se fizesse essa história da África, né, mais presente no currículo. Então, desse ponto de partida, ele inicia, né, os estudos deles, principalmente, né, no que aparece de panafricanismo nos livros de história, é o que ele vai iniciar junto com essa pesquisa. E aí ele traz algumas fontes, né, algumas referências teóricas que ele que ele enxerga, que é cinco trabalhos que ele como é que é o nome? Que ele tipifica, que ele coloca em tópico assim, que foram as leituras preliminares para que ele construísse, né, esse trabalho, que é o que a gente está lendo. Então, são autores como João da Silva Pinto Souza, Flávio Florencio Gomes, Maiara Duarte, Genilder Silva e o Fernando Tavares, né, com a obra do Panafricanismo e Educação das Relações Étnico-Raciais. E aí ele traz, a partir dessas leituras preliminares, os objetivos, as escolhas de fontes e as conclusões das quais ele quer chegar. Então, como objetivo desse trabalho, ele quer buscar, né, como que está disposto os conteúdos sobre panafricanismo e descolonização da África nos livros didáticos ou nos manuais de referência para os professores, né, e os impactos dessa aprendizagem desses conteúdos relacionados ao panafricanismo nos educandos, né, além de trabalhar com essa ideia de como isso chega nos professores, com o objetivo de pensar o panafricanismo como referencial teórico, né, e como superar o racismo. Então, uma abordagem desse conteúdo extremamente antirracista. Ele também tem os referenciais teóricos, do quais eu já falei, mas ele adiciona mais alguns, como a Leila Leite Hernandes, que a gente vai falar mais dela depois, e do Abdias do Nascimento também. E outros autores que compõem o conjunto de autores da obra História Geral da África. Então ele traz como fontes livros didáticos, manuais historiográficos de referência para os professores e filmes principalmente. Ele vai ter um recorte que ele coloca e ele baseia esse recorte em dois acontecimentos, né? O primeiro, que é 1991, que é o ano de realização do primeiro Fórum Estadual sobre o ensino da história das civilizações africanas na escola pública, né, que foi um produto, né, do IPAfro, que é o Instituto de Pesquisas de Estudos Afro-Brasileiros, mas depois ele tem essa ideia de trabalhar esse fórum, né, como um palco, assim, né, não como uma fonte propriamente dita. E esse debate, né, ele tem como marco fundador, então, esse ano de 1991, porque ele certamente foi um movimento extremamente importante, né, para
contextualização da promulgação da Lei 10.639 de 2013, né, que foi seguida pela publicação das diretrizes para a educação das relações étnico-raciais. Nesse período também, entre 91 e 2013, também tem uma obra chamada África na Sala de Aula, que é da Leila Leite Hernandes, como o que eu comentei agora há pouco, que é uma super obra, né, conta com 13 volumes, e ela vai dividir nessa obra, depois eu vou falar mais sobre a obra em si, que fala sobre, né, as práticas de África na sala de aula. Não, a obra não tem 13 volumes, não, acho que é 13 capítulos, não é? Você quer dizer? Isso, perdão, professora. É que eu anotei aqui 13 volumosos capítulos e acabei falando 13 volumes, perdão. E esses 13 capítulos estão divididos em blocos, né, e ela deixa, né, o autor, o Alan, no caso, né, faz essa descrição. E o 2013, né, que é esse outro recorte, é o lançamento da obra Síntese da Coleção de História Geral da África, que foi editada pelo Walter Silvério, e também outros autores que assinam essa obra. Foi uma obra que foi encabeçada por 3 grandes instituições brasileiras, duas instituições brasileiras e a Unesco, que tem como objetivo condensar os 8 volumes da obra História Geral da África, né, em um material que fosse fácil de ser, além de divulgado, também aprendido pelos professores de história e seus alunos. Então, dessa forma, ele faz esse recorte, né, histórico de 91 a 2013 para fazer essa pesquisa. Então, ele passa, né, ele fala novamente sobre o IPAFRO e sobre a decisão dele de considerar, né, esse relatório do IPAFRO, a África na Escola Brasileira, como uma das fontes de pesquisa e também trabalhar a obra da Leila como uma das fontes de pesquisa e como terceira fonte, a síntese da coleção de história geral. E aí ele vai dialogar novamente aqui na introdução de que ele vai optar por selecionar a síntese, né, esse último trabalho, como a principal fonte a ser analisada, para que ele faça uma análise minuciosa e que ele use essas outras 2 fontes, né, que é a obra da Leila e esse produto que o IPAFRO produz, como referências teóricas para o trabalho. Inclusive, esse África, né, o produto do IPAFRA, ele vai trabalhar, na verdade, né, sobre o contexto e a riqueza do que o primeiro Fórum Estadual de Ensino da História das Civilizações Africanas significou, mais como um marco do que como uma referência. Então, ele conta aqui como ele vai dividir esse trabalho, e o primeiro capítulo, que é o qual a gente vai trabalhar com afinco, ele vai, que se chama Marcos no Ensino da História da África no Contexto Curricular Brasileiro, vai ter essa preocupação de traçar um pequeno histórico de como que foi, né, a construção desse currículo de história, que é preocupado com a história da África e da diáspora. Então, ele vai fazer a análise desse sentido com as obras que eu acabei de falar. E aí ele divide esse primeiro capítulo em 3. E a gente vai... E agora eu passo a palavra para quem vai falar sobre a primeira parte desse capítulo. Oi, gente, boa noite. Me chamo Raquel. E aí eu vou falar sobre... Boa noite, Raquel. Boa noite. E aí, como o Bruno falou, ele dividiu esse capítulo em antecedentes, e aí depois ele coloca os marcos em si. E aí, mas aí como o Bruno falou, mas quais são esses marcos? É o Fórum de 1991, é a obra da Leila Hernandes, é a lei de 3.639, são as diretrizes de 2004, é a síntese do História Geral da África. Porém... Sim, é a lei 10.639, né? Você falei falou... errado? É 10.639, não é isso? Eu nem sei que número é. Falei errado. Bom, lei 10.639. É um número comprido.
Mas aí, uma coisa que me chamou a atenção, que era a primeira coisa, só um ponto antes que eu queria falar com vocês. A gente trouxe a proposta de pensar um seminário reflexivo. Então, se vocês quiserem interromper e falar alguma coisa, vão ter algumas coisas a gente vai dizer, a gente pensou isso, mas pode não ser, se vocês quiserem, enfim, interromper e dar opinião, vai ser ótimo. Porque muitas coisas a gente tem. Beleza, aí você sinaliza que aí a gente abre para a turma comentar com vocês, tá bom? Beleza. E aí, bom, aí eu vendo esse recorte que ele fez de pensar os antecedentes e os marcos, uma coisa que me chamou a atenção foi que a primeira coisa que ele pontua a Lei 10.639, ela não foi o único marco. Isso é uma coisa interessante, porque a gente fala muito sobre a Lei 10.639, mas o autor fala assim, bom, ela é muito importante, ela realmente é muito importante. Só que ela não foi o único marco. Tiveram outros. E muito melhor, e mais além disso, houve um antecedente de luta muito anterior a isso. E aí, mas o autor, ele estuda também o panafricanismo, né? Então, onde entra o panafricanismo nessa discussão dele? Primeiro, ele conceitua o panafricanismo nessa primeira parte do texto. O panafricanismo, ele tem uma complexidade gigante, mas o autor, ele entende o panafricanismo como uma ideia de respeito e reconhecimento das populações negras. E aí, a parte central disso é a questão da emancipação de todos os povos da África e da diáspora. Tudo bem, mas aonde está o panafricanismo e o ensino de história da África? Bom, aí ele vai dizer o seguinte, o panafricanismo, o que ele trouxe de inédito para o ensino de história da África, e como ele vai influenciar esses movimentos, é a ideia de que o panafricanismo, ele traz estratégias e táticas para as lutas do ensino de história, mas que essas estratégias e táticas, elas buscam dialogar com o Estado de Direito e com as dimensões jurídicas. Então, assim, o panafricanismo e o movimento em si, ele tem uma dimensão cultural, mas ele também tem uma dimensão jurídica, ele também tem uma dimensão que tenta dialogar com o Estado, que tenta buscar direitos ali, brigando e questionando, e pensando na Constituição, e pensando também no currículo, pensando nas bases, pensando uma série de fatores que também estão envolvidos com o Estado e com a legislação. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, o que ele traz de central para esse movimento que se dá, o movimento negro que se dá nesse período, é a questão da dimensão da educação. Então, o que acontece? Existe uma ênfase central na educação desse movimento negro no brasileiro, dos movimentos negros brasileiros, mas assim, desculpa, estou um pouco nervosa. Mas assim, mas com quais objetivos, né? A gente percebe que tem uma grande tentativa de sim pensar a educação, de sim pressionar o Estado, mas com quais objetivos? E aí o autor, o Alan, ele cita o movimento, a obra O Movimento Negro e a Educação, da Petrolina Beatriz Gonçalves e Silva e do Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, que aí ele pensa, ok, a gente tem que sim pensar a educação, e assim, o que é interessante pontuar, para o autor, todos esses movimentos, eles estão extremamente influenciados pelo panafricanismo, extremamente. Então ele fala assim, bom, a gente tem sim que pensar a educação, mas com os quais objetivos? Aí ele fala assim, com base na leitura do Movimento Negro e a educação. Ele fala assim, bom, os objetivos são os seguintes, equiparar o negro e os brancos, pensando oportunidades iguais, como meio para oportunidades iguais e ascensão social e integração com a sociedade. Mas também, a educação também seria um instrumento de conscientização, a partir da ideia de que você vai ensinar sobre os ancestrais, sobre os valores e sobre a cultura,
sobre os processos de diáspora, sobre os processos de independência, fatores da história da África que trazem essa questão de conscientizar o aluno sobre esse passado, sobre essa ancestralidade, sobre essa ligação. Lembrando que isso é uma leitura do Alain sobre o pan-africanismo e como isso poderia se traduzir no ensino de História da África no Brasil. A gente tem também toda aquela outra discussão do pan-africanismo, né, que também foi complicada, né, porque é uma construção de negro fora da África e que dentro dos contextos africanos deu diversos problemas, né, deu diversos conflitos, porque não trazia a possibilidade de ver a realidade, ou seja, de ver outras possibilidades para além daquele discurso. Mas isso é uma leitura do Alain, isso é importante da gente... Por isso que eu trouxe, assim, que é uma coisa bem diferente para a gente estar fazendo essa reflexão, mas está indo super bem, Raquel. É só que eu achei que você tocou no ponto-chave, eu tive que parar para frisar, para vocês prestarem atenção. Bom, e aí ele continua falando que, e continuando, quais são os objetivos de pensar a educação dentro do movimento? E um desses, para a gente também, é interessante também, para eles, naquele momento, usar o estudo de história da África e a importância disso também para reivindicar direitos sociais e políticos. E a questão também de criar, de construir a ideia do direito à diferença e ao respeito. Bom, mas o que é interessante pensar também? Ele fala assim que o currículo, ele está em disputa, ele já é uma pauta para o movimento. Já no primeiro fórum que teve, que o Bruno estava falando, no primeiro fórum o currículo já estava em disputa. Então, se a lei 10.639, eu falei sem olhar, se a lei 10.639, ela só aconteceu em 2003, desde 1990, no fórum, o currículo já estava em disputa. Mas, assim, a questão é a seguinte, não era só a luta por direito ao acesso, mas também o direito à qualidade do ensino. Então, o que eles fazem o Denis vai falar melhor sobre isso, mas o que eles fazem naquele momento? Eles analisam o currículo, eles analisam o currículo, eles analisam os livros didáticos, eles analisam uma série de fatores que apontam para o racismo dentro da escola, o racismo dentro do currículo, o racismo dentro dos livros didáticos. Então, o que eles estavam pensando naquele momento, a gente não precisa só pensar o acesso, mas a gente precisa pensar a qualidade. Porque não adianta a gente escolarizar as pessoas, a gente tem que ir muito além disso. E aí, como eu disse, tem essa dimensão normativa, digamos assim, que eles estavam tentando pensar a questão do currículo, a questão das leis, etc. Mas também o Alain ele traz essa questão das alternativas formativas autônomas, que ele fala mais ou menos desses conceitos. E aí ele fala sobre alguns outros movimentos, que seria o da imprensa, a importância da imprensa, mas também em que ele dá uma ênfase especial é o Teatro Experimental do Negro, que a gente já falou sobre ele em aulas passadas. E aí ele traz a ideia de que o teatro ele foi um ponto de virada. Mas ele foi um ponto de virada porque ele pensa a questão da educação e da cultura. Ele atrela essas duas dimensões. Por quê? Porque o aluno, na escola, ele passava ele tinha um sentimento de inferioridade. Por quê? Porque no livro didático, a criança negra era sempre a criança inferior, porque os assuntos que... Eu até lembrei da Chimamanda, porque fala assim, você traz, que é daquela conferência que ela fez, a gente já assistiu o vídeo, acho que... Não sei se a gente assistiu o vídeo aqui, mas a gente já assistiu esse vídeo. Que ela fala que você traz a dimensão de fora para aquela criança e você aplica você tenta criar na criança um conceito de mundo, um conceito que está externo a ela.
não faz muito sentido para ela naquele momento, naquele contexto, naquele lugar. E é assim que as crianças estavam se sentindo na escola. Então, além de você pensar as questões relativas à educação, você também, isso influenciados pelo Teatro Experimental do Negro, você também precisa pensar uma virada cultural para romper com essas construções que são feitas pela elite racista, que são feitas pelo currículo racista, pela cultura escolar racista. Enfim, aí é preciso virar essa chavinha também, no sentido de fazer também uma construção cultural. Bom, mas o que eu acho que é interessante, porém, fazer mais uma vez. Todos esses movimentos para o autor, eles foram extremamente influenciados pelo panafricanismo. Então, os antecedentes que ele fala, os antecedentes da Lei 10.639, os antecedentes da Lei 10.639, e anterior a isso ainda, o Fórum de 1991, eles ainda são antecipados, ou antecipados mesmo pelo panafricanismo, que já é uma reivindicação do começo do século XX. E aí, ele vê o panafricanismo em cada uma dessas manifestações. Isso é muito interessante. Porque a gente estava até conversando sobre isso, que mais para frente, ele cita o Brodel, e ele vai falar assim, olha, o racismo ele tem uma longa duração. E aí isso é uma interpretação minha, se alguém não concordar, peço que tenha uma opinião diferente. Mas ele vai, lá para frente, ele vai falar assim, olha, citando o Brodel, olha, o racismo ele tem uma longa duração. Ele muda, ele fica diferente, ele tem objetivos diferentes, mas ele tem uma longa duração. Só que eu vejo também que, na perspectiva do autor, a luta antirracista ela também tem uma longa duração. Porque ele vê o panafricanismo influenciando desde o século XX até agora, na síntese, Gostei da crítica. Gostei da crítica, isso mesmo, Raquel, perfeito. Vai tocando. Então, e aí ele vê o panafricanismo nisso, ele vê o panafricanismo na lei de 2003, ele vê o panafricanismo no Fórum de 91, nas diretrizes de 2004, e aí, como a gente pode ver Só desculpa, meu amor, por que ele faz, ele desloca, né, essa ideia de panafricanismo, é um exercício que ele se propõe a fazer, porque ele disse, não sei se vocês lembram no início da entrevista, na semana passada, ele diz, o panafricanismo passa por mim. Então, ele transformou também esse projeto panafricanista numa leitura auto-identitária. Então, assim, é como se também, através dessa ideia, né, que é um aspecto do panafricanismo, né, essa ideia de uma solidariedade negra universal que te coloca no coração do mundo, te coloca no coração do universo, você se reestrutura, você combate o racismo, você entra no Brasil, você constrói essa cidadania. Isso é um olhar do Alain, entendeu? Que tem diálogos com essa matriz mais universalista do pensamento panafricanista. O lado reverso, né? Aqui é a frente da medalha, né? Agora, aqui atrás da medalha, você tem a questão qual é a questão que você tem? Todos os negros realmente são iguais, todos os negros, ou ser negro, é uma experiência comum a todas as pessoas que são geneticamente e fenotipicamente negras. Essa é sempre o limite do panafricanismo, a meu ver, que é o limite da racialização, que é o próprio limite de qualquer projeto, de qualquer reflexão que está na racialização, né? A racialização, mesmo como retórica, ela tem limite, porque a racialização tem limite, né? A agressão racial também tem limite, só que ela não só tem limite, mas ela cerceia e rouba das pessoas a liberdade. Mas, enquanto construções intelectuais, todo o pensamento que vem pela perspectiva da raça esbarra no limite. Entendeu? Qual é o limite? A homogeneização, né? A essencialização e a homogeneização. Não estou dizendo que o Alain faça isso, mas eu estou chamando a atenção de que ele lança algo corajoso. Mas eu até falei para ele, olha, cuidado com o limite dessa ideia que você está lançando,
porque eu conheço o limite do panafricanismo histórico, né? Não enquanto ideia, mas do panafricanismo histórico eu conheço muitos limites, duros limites e duríssimos conflitos políticos e guerras civis que vieram por conta disso, né? Então, assim, é um exercício que foi muito corajoso, que eu não tinha encontrado um professor de escola básica que se propusesse a fazer essa discussão que ele fez, sabe, Raquel? Mas, assim, a gente também tem que estar prestando atenção, porque o Alain percorre temas conflituosos, ele percorre discussões que são, assim, não são consensuais, entendeu? Ele tá, como ele é muito, escreve muito bem, ele é um excelente historiador, e ele fez uma boa dissertação, você tem a impressão de que é tudo fácil, né, que ele está falando. Tudo isso que ele está falando é facinho de fazer, porque ele escreve em tom de proposta. Mas a gente sabe na dinâmica histórica, tá certo? Pode continuar debatendo, Raquel, que a gente se empolgou aqui. Eu vou passar a palavra para a Débora. Vai lá, Débora. Não, Pro, termina o raciocínio, por favor, tá muito bom. Quando você terminar, eu falo. Não, é basicamente isso, porque assim, ele escreve em tom de proposta, ele escreve em tom não, ele faz uma proposta de leitura brasileira do panafricanismo hoje, de um jovem. Lembra lá no início do curso, eu vou dar uma de velhinha, porque eu já estou ficando também, né? Então já aproveita que eu estou ficando e vamos lá. Estou falando isso, por que que eu dou essa disciplina? E por que que eu sempre trago ela, sempre mudando conteúdo, temas, textos, mas por que que eu sempre trago? Porque essas três grandes ideologias de produção de solidariedades, elas estão super presentes hoje. Elas produzem processos identitários hoje. Há pessoas extremamente jovens que reivindicam essa identidade para si, né? E na retórica pública, isso está muito forte. Então, a gente precisava fazer esse percurso para ver essas diferentes nuances, né? Então, assim, o que é ser orientadora desse trabalho? Que agora eu vou falar do meu lado, né? Que eu estava vendo, né? E várias vezes a gente discutiu, porque o meu olhar sobre o pan-africanismo, ele é um olhar intelectual. Eu não trabalhei o pensamento pan-africanista como o Alain fez no ensino. E eu sou de uma geração que eu venho, né, de uma formação marxista forte, em que a gente não queria fazer culto a líder e a personalidade de ninguém. Nem gostava muito de trabalhar com histórias de indivíduos. Eu comecei a trabalhar com biografias, trajetórias de vidas do mestrado. Tipo, entrei na graduação nos anos 80, foi no final dos anos 90 que eu comecei a trabalhar com história de vida, porque a historiografia, o mundo, eu tinha me modificado, né? A minha visão de história mudou muito, né? E a questão racial, a gente refletia sobre ela, mas a gente não tinha a profundidade de debate que existe hoje. Hoje tem uma profundidade de debate, uma contribuição esplendorosa. Mas, assim, o que o Alain faz é assim, ele consegue ver a aplicabilidade do panafricanismo para ser um conteúdo de história. E esse exercício dele, que eu orientei, acompanhei, a gente conversou muito, foi brilhante. Agora, o Alain, como ele é um excelente professor, ele escreve de um jeito que você passa por toda essa discussão achando que tudo isso é muito esquemático e simples, porque ele didatiza muito bem, mas não é. Nada do que ele está falando é tranquilo por si. É tranquilo, passa essa ideia de que é tranquilo, porque ele tem convicção do que escreve e é o que ele faz. É o fazer docente, que a gente precisa realmente dar conta. Por exemplo, eu tenho colegas que falam, pô, você consegue em 15 semanas falar do panafricanismo, negritude e panarabismo? Eu falei, sim, porque eu vou pelo caminho das redes de solidariedade que esses pensamentos produzem. Porque só panafricanismo daria um programa de pós-graduação, só para vocês terem uma ideia. Ou um lato senso de um ano. Mas o que eu procuro trazer nessas 15 semanas é que vocês possam perceber essas articulações. Né? E esses seminários, se vocês olharem o programa, está lá. Seminário 1 está articulando o quê? Panafricanismo com alguma coisa. Seminário 2 está articulando o quê?
Pan-africanismo e panarabismo. Seminário 3, pan-africanismo. Seminário 4, panarabismo com alguma outra coisa, para vocês começarem a perceber que na vida é tudo isso junto, gente. Isso está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O meu esforço didático é para, gente, vamos olhando ponto a ponto, mas na dinâmica das relações, isso tudo vem muito misturado. Se vocês têm aquela. Agora que vocês já fizeram a prova, eu botei uma questão ali na provinha de vocês assim, quero ver como é que eles vão se sair com o Muhammad Ali, entendeu? Porque o que eu pensei? Quem pegar essa questão vai ter que articular o pan-africanismo com o panarabismo. E a aula do Malcolm, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, essa questão aí é uma charadinha. Mas, gente, eu estou lendo e respeitando todas as respostas que vocês colocarem, né? Mas, assim, a minha intenção nitidamente foi nessa perspectiva, né? Mas fala aí, Débora, que eu estou falando demais, eu não deixo o grupo falar. Nossa, Perdão, não, tá Raquel, você pegando falou que a isso. gente... Ô, Raquel, você falou que a gente podia participar, a gente está participando, põe limite. O seminário é de vocês. Fala, Débora. Já pegando isso da prova, eu peguei essa questão porque eu achei ela fabulosa. E eu pensei muito no panafricanismo, mas como não estava lá no título, eu falei, eu nem vou falar de panafricanismo para não ficar muita coisa. Mas eu pensei, porque na minha cabeça foi indissociável, assim, depois de tudo que a gente estudou, realmente tinha muito diálogo, mas eu não coloquei na minha prova. Se eu pensei, não coloquei. Não Mas eu tem senti muito problema, forte, não tem assim. problema. Mas eu acho que você tocou num ponto muito sensível até da nossa própria organização do grupo, que eu estou no grupo também, e a gente fez diversas reuniões antes para estruturar como que a gente ia apresentar o texto e tudo mais, compartilhar pensamentos, sensações que a gente teve. E eu acho que assim, você falou sobre ser uma leitura que ela parece meio lógica, mas eu acho que nem tanto, viu, Patrícia? Porque em vários momentos a gente, por mais que, pô, ele é um professor, então é uma leitura realmente gostosa, uma leitura que a gente sente que é um professor ali. Mas ainda assim, realmente são tantas articulações que às vezes a gente ficou se perguntando, eu tô entendendo isso certo? Eu tô pensando certo? Eu achei um texto, chega a ser provocativo, assim, ele realmente coloca, ele é realmente corajoso nas discussões que ele faz, e a gente aqui ainda aprendendo, né, tentando assimilar esses conceitos e já lendo um texto desse, foi desafiante para o grupo, assim. E eu arrisco a dizer que esse primeiro capítulo, principalmente esse ponto que a Raquel falou dos antecedentes, ele se propõe até em se colocar dentro da própria discussão. Porque na introdução, ele se coloca bem objetivo. Ó, eu fiz um trabalho numa escola, que eu decidi articular o pan-africanismo, pá, 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 pá. Quando eu sinto que ele dá um espaço para discutir o conceito, é como se ele estivesse colocando o próprio trabalho como parte desse conceito, da construção desse próprio conceito. E quando É você isso diz, aí, você e quando pegou. você Vocês diz pegaram na mosca. e quando você diz sobre essa diferença entre o panafricanismo histórico, desses movimentos, ou como uma ideologia, e como o Alan se arriscou a falar de ideologia, ali eu caí e falei, não, então tá certo. Então ele é quase metafísico, ele está colocando o texto dele, a pesquisa dele, dentro da própria construção dessas noções que ele está discutindo. E Sim, isso é eu fabuloso. sou eu e a minha vida e meu trabalho tá nisso que eu estou dizendo aqui. Porque o Exato. Prof. História é um mestrado profissional sobre o fazer docente, né? Exato. E a gente pensou muito, mas a gente vai apresentar isso, vai apresentar aquilo. Aí a gente chegou numa estrutura ali, um consenso de uma estrutura, mas no fim o grupo se propôs assim, gente, vamos fazer reflexões. Então pode sim, Patrícia, os colegas também, se alguém conseguiu ler, se alguém tem algo a acrescentar, pode sim falar, porque ele é um texto que ele não tem fim, por mais que ele tenha ali o texto porque precisou fazer uma dissertação, ele É. abre 1 milhão de reflexões. E eu acho que é interessante para o nosso seminário trazer essas reflexões. Assim, você vê que a gente nem está falando, ó, 1 mais igual a 2, eu entendi isso, a gente entendeu isso, o grupo entendeu isso, porque ele é muito rico. Não, ele é eu acho que ele merecia até assim que a gente acompanhasse ele como um tema de pesquisa, né? Ele em si, né? Eu vou perguntar ao grupo que apresentou na semana passada, alguém gostaria de estar dialogando com o grupo de hoje, assim, ajudando a fazer essa reflexão sobre o que a gente que percebeu, o Lucas, por exemplo, sobre esse ponto que a gente percebeu do Alan? Alan, né? Eu chamo ele de Alan, mas é Alan, né? Lucas.
Ô, professor, desculpa, eu tava tentando falar com a Luciana. Eu nem acompanhei direito. Desculpa, perdão. É que. Tá. Tá, Alguém do grupo, o Lucas está numa missão específica. Alguém do grupo que está nos ouvindo aqui, do grupo da semana passada, pode nos ajudar nessa discussão agora? Tem Se o alguém aqui grupo não dentro? tiver, eu tenho um ponto para fazer da semana passada. Tá. Tem alguém aqui da semana passada do que fez a entrevista? Acho que não tem. Pode falar, Débora. Antes, eu só queria fazer uns esclarecimentos, dois, rapidinho. Eu conversei com a Patrícia, assim, para a turma, esse esclarecimento. Eu conversei com a Patrícia hoje à tarde. O meu pai ficou 3 meses internado por conta do Covid, ele tomou alta hoje. E se por alguma razão eu sumir ou eu não estiver concentrada, é porque eu tô com um olhinho nele aqui, porque ele ainda tá acamado, eu ainda preciso cuidar dele. Então tá realmente difícil fazer essa apresentação hoje, mas eu tô dando o meu melhor. E segundo, Está excelente, Débora. e segundo, eu estou muito grata porque é o meu último seminário e a minha última avaliação e a minha última UC da graduação, porque eu vou me formar. E está sendo muito especial, porque eu entrei na faculdade e eu não imaginei que eu fosse achar tão incrível estudar História da África, Afro-Brasileira e ter todo esse contato. Eu já fiz a disciplina de História da África com a Patrícia. E finalizar a minha fala como aluna sobre um texto tão maravilhoso, um assunto tão incrível, é muito marcante, ainda mais num dia tão difícil hoje, assim, ter feito a prova, enfim, estar aqui hoje está sendo muito importante. O Bruno também, a gente é da mesma turma, a gente está para se formar, e assim, é muito, muito, muito bacana, porque o texto é realmente muito rico. E eu arrisco dizer, Patrícia, que quando eu fiz a História da África, e foi essa a minha razão para escolher essa disciplina, foi porque eu senti que ressignificou a minha graduação. Eu senti que eu precisava fazer minha graduação do zero. Eu precisava voltar e falar, não, eu olhei com olhos errados a minha graduação, porque me trouxe perspectivas que eu nunca imaginei que eu fosse ter, assim, em relação à história, historiografia, a estudo, a tudo, realmente pegar esses conceitos que a gente acaba vendo nessas UCs, mas que não deveriam estar em todas as outras UCs fortemente, é realmente muito, muito impactante, assim. Não sei se eu posso falar um olhar decolonial, não sei se é essa palavra, porque eu ainda não entendi direito todos os conceitos, mas olhar com esses olhos, assim, mais de identidade é realmente muito rico. Do texto da entrevista da semana passada, uma coisa que eu senti muito, uma coisa que me marcou, eu não lembrava que o Alan tinha falado disso, de transpassar por ele o panafricanismo, mas uma coisa que ele falou que me marcou muito foi do panafricanismo como um conceito, de fato, como uma categoria para a gente levar para dentro da escola, não só como mais um assunto, digamos, né? E tem uma parte da introdução, deixa eu ver se eu acho rapidinho, mas que ele fala que um dos objetivos, não sei se é um dos objetivos, mas uma das maneiras dele de trabalhar o pan-africanismo dentro da sala de aula é como fundamento teórico para os alunos, através da pesquisa. Ele propõe que os alunos da EJA, como o Bruno disse, pesquisem o pan-africanismo, e eu sinto muito isso, assim, quando lendo o texto depois, li antes da entrevista, mas depois da entrevista a minha leitura do texto mudou, porque aí eu entendi, eu falei, entendi, porque o próprio Alan Santana falou, né, na entrevista, dessa importância da gente entender o panafricanismo como um conceito. E logo então, da importância de estarmos aqui discutindo essa matéria, para que nós, depois, enquanto professores, possamos discutir esse conceito para levar em sala de aula como um conceito mesmo, uma categoria para levar para dentro da sala de aula. Foi uma coisa que eu pensei, assim, da entrevista dele da semana passada. Acho que o Bruno quer falar alguma coisa. Incrível, Débora. Eu estou emocionada aqui com as suas palavras, Débora. Muito emocionada. Muito. Fala, Brunão. Fala, Bruno. Tudo bom, professor? Nada, eu só queria endossar o que a Débora também já falou. É meu último seminário da graduação, meu ideal. A gente está bem feliz, assim, de ser com um texto tão legal, tão bom. E que são conceitos que, também retomando o que a senhora falou sobre a prova, né, do panafricanismo e do panarabismo, que a gente vê esses exemplos, como o Alan fala, né, um pouquinho mais para frente no capítulo, ele vai falar que existe é, um espectro prático da pesquisa dele em relação ao ensino, que é o fato dele estar vivendo essa chegada como, por exemplo, da síntese da História Geral da África, porque ele fala, né, no capítulo que
há um esforço, né, da prefeitura, por exemplo, de fazer a impressão desse material, de levar para a escola, e aí ele frisa novamente que ele atua como professor e que aquele material está na biblioteca da escola dele, então que essa obra tem uma importância muito grande, tanto para a prática dele enquanto professor, porque está ali na vida dele, como também para a academia, assim, então ele se mostra, assim, né, como que isso está dentro da vida dele, como o panafricanismo está a todo momento perpassando não só a vida pessoal, né, mas como a vida profissional dele também. E aí eu lembrei, né, desse esforço que os professores dentro da Unifesp que tem temas que perpassam os conceitos de pan-africanismo, de pan-arabismo, né, dos conceitos de decolonial, como você, professora Patrícia, professora Fabiana, professora Samira, que é minha orientadora, que a gente lembrava, estava discutindo com a Débora sobre a prova depois, sobre pan-arabismo e esses conceitos, e agora vendo essa ideia da história pessoal e da história prática do Alan, eu lembro muito quando a Samira vai falar do Nasser e ela fala que, poxa, era quase um absurdo eu achar, o pai dela tinha um quadro gigante do Nasser na casa, e ela achava que o Nasser era um tio dela, só que o cara é egípcio, não tem nada a ver com ela, só que essa ideia, né, do pan-arabismo que perpetuava dentro da vida dela, né, fazia com que ela enxergasse irmandade, além da irmandade, né, enxergasse que o Nasser era tio dela. Então é muito legal ver como que os historiadores, né, e agora falando do Alan, conseguem, e agora de forma bastante quase que fenomenal, é incrível ver como que ele tira, né, parece que ele está tirando dele mesmo essa história, ele consegue tirar dele tudo que ele viu enquanto professor sobre o panarabismo e trazer conceitos extremamente complexos, né, que a gente está discutindo agora, né, como que ele traz isso de forma leve, né, dentro da pesquisa. E é isso, professor, obrigado. Assim, beleza. Nossa, incrível. Raquel, você ainda está aí, Raquel, que a gente invadiu a tua apresentação. Você falou para a gente que a gente podia entrar, e a gente entrou. Não, mas foi perfeito. Não, uma coisa que a gente discutiu, né, numa reunião foi o quanto essa tese realmente é muito rica, pensando na ideia de que o Alan, a gente estuda muito sobre essa questão do lugar de fala, essas coisas todas. A questão do Alan ela é muito além disso, não existe lugar de fala, porque ele é professor e ele é acadêmico, ele está na sala de aula, mas ele está na universidade. E aí isso dá uma dimensão para o trabalho dele muito diferente, muito bacana mesmo, porque ele realmente ele tá pensando nesse conceito, mas ele também está pensando na aplicabilidade dentro da sala de aula, e enfim, tem todas outras coisas. Né? Bom, eu já estou acabando, mas aí um último ponto que ele aborda nessa questão dos antecedentes, deixa eu ver aqui, é a questão que ele traz, na verdade eu ainda tive um esforço ainda para tentar entender essa parte, e aí se alguém quiser interferir, porque realmente é um pontinho que foi delicado para entender, mas é a questão da identidade e da diversidade. Ele cita o Fernando Tavares trazendo uma proposta curricular. E aí, qual é essa proposta curricular? É pensar o protagonismo da África e da diáspora, só que assim, não pensar para além da identidade étnico-racial, mas também pensar a diversidade. E qual a diversidade? A diversidade da África, o continente, e também da diáspora, da diversidade das pessoas que estiveram em diáspora. E aí, isso, pensando na questão de dentro do conceito do panafricanismo, não sei, talvez eu tenha visto como uma crítica mesmo, porque você pode pensar assim, bom, a identidade ela é importante, mas espera aí, você pensar só a identidade, talvez, cria essas ideias como, por exemplo, a África é um país, os africanos são todos uma nacionalidade só, e estão todo mundo igual, enfim. E aí, essa é
uma parte que pode ser sensível. E aí, depois, ainda pensando nessa questão da identidade e da diversidade, mais para frente, ele cita o Tomás Tadeu, que é até leitura para estágio, que ele fala assim que essa questão da identidade e da diferença, ela pode cair num erro. E qual que é? É pensar a forma como esses currículos, eles pensam o respeito à diversidade e à diferença, só que de uma forma totalmente acrítica. E aí isso é um problema gigante, porque você traz essa questão, mas é sempre em vista do outro, o respeito, você não vê o outro, você não vê o outro em mim. Tipo, eu não vejo o outro no eu, mas eu vejo o outro no ele lá, e eu respeito, enfim, tem todas aquelas questões, mas assim, não tem uma crítica, não tem, enfim, questões que problematizem essa relação. Porque ele fala assim que existe uma ausência de uma teoria sobre essa questão da identidade e da diferença. E isso é um problema. E é isso. Não trouxe uma solução para isso. Não, e nem é para trazer, mas eu acho que essa discussão é para a gente colocar, porque é o que a gente está vivendo agora, né? O cabelo, né? Arrancando os cabelos agora com isso. Isso tá bárbaro, gente. O seminário tá super bárbaro. Parabéns. E agora, como é que é? Quem faz a apresentação? Denis, né, Denis? Cadê o Denis? Isso, agora sou eu. Vocês estão me Prazer, ouvindo? Prazer, boa noite, gente. Nessa segunda parte do texto, né, que ele é dividido, o capítulo é dividido em 3 partes, ele vai frisar, né, ele vai detalhar um pouco a questão do fórum, que já foi citado aqui pelo Bruno, pela Raquel, o famoso fórum, que foi o primeiro fórum estadual sobre o ensino da história das civilizações africanas na escola pública. Esse fórum ele aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1991, e ali, dentre os participantes principais, tem professores, pesquisadores, militantes das áreas de história, educação e das relações étnico-raciais. Na análise que ele faz do fórum, eu acredito que ele meio que precisou ali se limitar a citar algumas coisas do fórum, né, dentro dos limites da produção dele, e ele inicia falando sobre a perpetuação do racismo dentro da escola, né? E como o racismo ele pode ser considerado ali parte da cultura escolar, né? Porque, e aí, citando alguns exemplos, ele vai citar no texto dele o Dominique Julliard, que vai trazer a ideia de que se a sociedade é racista, né, se a gente tem uma sociedade racista, logo o que se espera é que a cultura escolar reproduza essa realidade, né? Então, um outro exemplo que ele vai citar é da Elisa Nascimento, e a Elisa Nascimento, ela fala que existem fortes consequências psicológicas, principalmente na criança afro-brasileira, no processo pedagógico que não reflete a sua realidade, que não reflete a face da sua família, né? A sua face e a face da sua família, nas palavras dela. E aí, querendo relacionar um pouquinho com a bibliografia que a gente já tinha visto anteriormente, eu peguei um exemplo que está no texto da Miriam Garrido, que é o exemplo da Lélia Gonzalez, onde ela fala que conforme ela estudava, né, conforme ela estava na escola, ela sentia que ela rejeitava ainda mais a sua condição de negra. E aí, querendo trazer mais exemplos, né, porque eu acho importante, esse é do texto que eu mais gostei da UC, que é do Chinua Achebe, que é a educação de uma criança sob protetorado britânico, que inclusive eu acabei comprando o livro, não aguentei. Mas eu acho que o capítulo inteiro que a gente leu para a primeira aula acaba sendo essa ideia, né, de que você tem uma educação que é dedicada para você e seus colegas que são africanos, né, que fazem parte da cultura africana, mas não existem elementos na sua educação que remetem à sua realidade. Então, até numa citação forte que ele faz, que ele fala que ele lia histórias, né, na sala de aula, e ele e os colegas dele,
que eram histórias protagonizadas por ingleses e histórias onde o clima não era um clima que ele conhecia, a paisagem não era uma paisagem que ele conhecia, então ele não conseguia se identificar com aquilo que ele mesmo estudava, né? Era uma coisa externa a ele. E aí, numa perspectiva mais de dados mesmo, ele aponta, né, que esse tipo de educação, ela simplesmente vai apontar para altos níveis de evasão e repetência, né, que é uma realidade que está perpetuada até hoje, e por um complexo, se eu não me engano, a Raquel já citou isso brevemente, quando ela estava falando, um complexo de inferioridade por parte das crianças negras e um complexo de superioridade por parte das crianças brancas, né, porque você lê histórias onde os conquistadores são os brancos, os cientistas são os brancos, os grandes realizadores são os brancos, e cria-se essa ideia de que a criança branca, né, pelo menos, cria essa ideia de que ela é capaz, enquanto a criança negra não consegue ver a sua capacidade sendo repercutida no material escolar. Dando sequência, ele vai trazer uma pesquisa que foi apresentada no fórum, pesquisa realizada pela Vera Moreira Figueira, e essa pesquisa, eu achei ela muito interessante, inclusive eu aconselho quem puder ver ela com detalhes no texto depois, é bem interessante. Ela foi realizada em 1988 com alunos da Escola Pública do Rio de Janeiro. E participaram da pesquisa, né, mais de 400 alunos, e a pesquisa basicamente consistia em que os alunos escolhessem, né, entre imagens de pessoas brancas e negras, características em que elas que achassem que se identificavam essas pessoas. Então, dentro dessas características tinham bonito, feio, amigo, ladrão, estudioso, grande ladrão, e algumas outras, né, para não falar todas. E, infelizmente, o resultado que a pesquisa apontou, na sua maior parte, é que as crianças costumavam apontar as pessoas negras com características ruins e as pessoas brancas com características positivas. E aí, talvez até a fim de reafirmar o resultado da primeira pesquisa, ela faz um segundo processo de pesquisa com essas mesmas crianças, só que dessa vez ela pede para as crianças, ela fala que elas vão formar uma empresa, né, e que eles precisam escolher pessoas para os cargos da empresa. E aí, novamente, com essas imagens de pessoas tanto brancas quanto negras, elas colocam pessoas brancas em cargos que são considerados cargos de maior prestígio, né? Então, na hora de você escolher o médico, na hora de você escolher a pessoa que vai gerenciar o negócio, enquanto as pessoas responsáveis pelos trabalhos mais braçais, digamos assim, ela acaba escolhendo pessoas negras, então faxineiros, cozinheiros, e o intuito dela fazer esse formato, inclusive ele explica, é que para não cair nessa ideia de que as crianças só estão reproduzindo o que elas veem diariamente, sendo que não, o que foi pedido para elas é quem elas iriam escolher para ocupar esses cargos, e não quem elas costumam ver nesses cargos, né? Eu achei isso bem interessante por parte dessa pesquisa. E aí, finalizando essa pesquisa, ela também pega 16 professores da escola pública também, numa análise mais qualitativa, né? E ele fala menos da questão dos professores, mas é interessante que todos os professores afirmaram que existia preconceito racial dentro da realidade escolar, né? Não foi unânime nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também foi unânime a questão de que todos disseram que eram destituídos desses preconceitos. Então, o professor, que é um dos principais agentes, né, da cultura escolar, ele assume o preconceito racial, mas ele não assume a reprodução desse preconceito, né? Fica um tanto quanto contraditório o resultado da pesquisa. O Ricardo quer falar? Pode falar, Ricardo. Não, eu só queria fazer uma perguntinha. Eles perguntaram aos professores, antes ou depois desses resultados aí com as crianças? Isso ele não aponta. Puxa, era legal saber isso, né?
para ver se depois que viu os resultados não mudou, né? Mudou sua própria opinião a respeito de si, né? Sim, no texto, se eu não me engano, ele não aponta esse detalhe, mas seria interessante mesmo. Porque aí ia ver o resultado do racismo dentro dos alunos, né? E ia reconhecer o seu também. Né? Sim, sim. Comeram mosca, os rapazes. E aí, finalizando essa parte da pesquisa com os professores, eles também afirmam que não receberam nenhum tipo de orientação pedagógica relacionada à questão racial no Brasil. Então, apesar deles não admitirem, né, esse preconceito que poderia ser reproduzido dentro da fala deles, eles admitem que eles não tiveram nenhum tipo de orientação nesse sentido. E aí, o Alan, ele vem para uma parte que eu acho muito interessante, que é a análise de uma outra pesquisa que foi apresentada no fórum, que é a questão dos livros didáticos, né? E ele fala da importância do livro didático na perpetuação desse tipo de situação. E aí, no caso, ele traz exemplos, né? Mas, basicamente, generalizando aqui, o que ele vai analisar é que todos os livros apresentados nesse fórum, por essa pesquisa, apresentam ou omissão, né, da figura do negro, ou um tipo de estereótipo reproduzido da figura do negro, né? E aí ele cita alguns exemplos de livros didáticos que eu achei interessante trazer também. No primeiro exemplo que ele vai citar, é um livro didático em que o aluno teria que escolher, né, entre duas imagens, quem seria o bom amigo. E aí, na primeira imagem, é um menino branco com um pacote de bala, e um menino negro sentado do lado dele, sem nenhuma bala, triste. Na imagem ao lado, é uma imagem similar, só que esse menino branco tá com esse mesmo pacote de bala, e o menino negro tem algumas balas com ele, e ele tá feliz, dando a ideia de que o menino branco compartilhou essas balas com ele. E aí ele vem chamar a atenção falando que esse tipo de escolha, né, do livro didático aponta para um reforço do estereótipo do negro pobre, do negro necessitado, e pior do que isso, da imagem do branco meio como salvador, né? Então, meio que perpetua ali o lugar dessas duas crianças. No segundo exemplo de livro que ele passa, ele vem com a representação das famílias brasileiras. Esse eu achei particularmente triste, mas ele fala que o livro ele mostra 4 exemplos de família brasileira, e o único exemplo que aparece uma pessoa negra é uma criança com pais brancos, que foi adotada. E aí ele fala que a criança negra, apesar de ser apresentada, né, apesar a pessoa que formulou ali o livro achar que ela estava sendo inclusiva nesse sentido, ela apresenta a criança justamente destituída da figura de uma família, né, da base familiar, reforçando também o estereótipo da criança negra órfã, da criança negra pobre novamente, né, e novamente essa imagem dos pais brancos como salvadores da realidade dessa criança, né? Então, tipo, fora da imagem desses pais brancos, seria uma criança órfã. E no terceiro exemplo, nesse ele cita o nome do livro, é o Vamos Conhecer o Brasil, muito senhorita Morello, realmente, Felipe. Ele cita o nome do livro, que é Vamos Conhecer o Brasil, Estudos Sociais da 4ª Série, e esse livro ele vai apontar como é formada a população brasileira, né? E aí, o primeiro erro que ele comete é apontar que o Brasil é formado em maior parte por pessoas brancas, e o segundo erro que ele comete é que ele identifica as nacionalidades dos imigrantes que chegaram no Brasil, né, os holandeses, os portugueses, os italianos, mas na hora que ele vai falar da população afrodescendente, ele simplesmente coloca povos vindos da África, meio que misturando todo mundo e destituindo todos eles de pluralidade étnica, né? Então, não se tem uma identificação da etnia dessas pessoas e acaba reforçando a ideia de que a África é um país, né? A África é um bloco homogêneo, onde todos que vêm acabam compartilhando da mesma língua, da mesma etnia, e fica reforçada essa ideia dentro desse livro didático. Após esses apontamentos, ele
ele vai indicar ali nas páginas finais dessa parte do capítulo os direcionamentos desse fórum, né? São muitos os direcionamentos, eu não quis trazer todos aqui para não ficar falando incessantemente, mas eu trouxe os gerais. Existem direcionamentos específicos para o ensino primário, para o ensino secundário e para o ensino superior também, mas, nos gerais, ele aponta que o reforço de uma perspectiva afrocentrada, né, meio que quebrando a ideia de todos esses exemplos que eu acabei de citar, a referência básica às civilizações africanas, a prevenção e possível eliminação, né, aí já pensando na ideia de um processo mesmo, dos conteúdos negativos, sendo eles os estereótipos e as omissões, principalmente. Ele cita também a ideia de que o cabelo do negro seria um cabelo ruim, e aí apontando que essa ideia não faz sentido, que não existe um cabelo ruim. E a valorização da cultura, experiência histórica e literalidade, oralidade específicas à comunidade afro-brasileira. Após esses direcionamentos, né, ele vai frisar a importância do fórum, dizendo que o fórum ele foi o evento que sintetiza as décadas de luta do movimento negro, né, e que vai colaborar. O fórum acontece ali 12 anos antes, se eu não me engano, né, da Lei 10.639, pelo assentamento, né, do terreno para essas novas transformações dos currículos. E aí ele finaliza ele finaliza essa parte do capítulo dizendo que, infelizmente, né, apesar do fórum ter acontecido, no caso agora, há 30 anos atrás, ainda é muito fácil identificar esses apontamentos que foram feitos pelos participantes do fórum. Então, ele frisa que o processo é um processo longo, né, ele não quer legitimar a ideia de que o racismo ele é perpétuo e imutável, muito pelo contrário, mas ele quer reforçar a ideia de que deve existir, sim, um certo otimismo, tanto se a gente parar para pensar no quanto já foi conquistado, né, e a Lei 10.639 está aí como um dos marcos, como a Raquel disse, para a gente legitimar, mas que também é uma luta constante e que a gente não está nem perto do final, né? E é isso. Tá ótimo, gente. Pode continuar? Patrícia, é isso que eu ia perguntar, qual que é o teto de tempo que a gente tem aí? É que eu também falei horrores, né? Mas vocês têm mais 10 minutos. Eu avancei na vida de vocês também. Gente, o Bruno, posso fazer um comentário? Pode. Quer dizer, não pode Pode. fazer, Bruno, fazer. Tá, eu vou ser rápido então, porque essa última parte desse capítulo é mais ele explicando um pouco mais com profundidade as três fontes, né, os três grandes marcos aí que ele tem como referência e como fonte. Então, o primeiro é a lei, né, 10.639, que eu acho que o grupo inteiro nunca mais vai esquecer qual que é o número da lei. Então, ele traz um ponto muito importante, que é, como o Denis acabou de falar, né, essa legitimação da produção de conteúdo de história da África para a educação básica, que essa lei vai trazer. Então, a partir, né, da Lei 10.639, e ele mesmo traz esse termo, né, que em forma de cascata, vários especialistas de história da África, de educação, vão começar a produzir conteúdos para começar a responder essa demanda da Lei 10.639. E é daí que vem também a obra da Leila, né, que ele vai trabalhar também. Antes, eu só queria apontar uma citação que ele faz das diretrizes, que fala sobre a construção da consciência negra e da pedagogia antirracista, que tem como objetivo que, entre os negros, né, eles poderão oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se de sua origem africana. Para os brancos, poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente negras. Então, né, o que tem como objetivo as diretrizes e a Lei 10.639. Falando agora um pouco rapidamente sobre a África na Sala de Aula, que é a obra da Leila,
que é dividido em 13 capítulos. Esses 13 capítulos têm como objetivo, né, dividido em 3 grupos. O primeiro, fazer um exercício sobre a desconstrução de preconceitos estruturantes dos povos africanos e qual que é a sua relação com a história. O segundo vai investigar as naturezas do colonialismo e todos não, né? Mas trabalhar os mecanismos e instrumentos de dominação, né, nesses vários sistemas coloniais, e com ênfase, né, no continente africano. E o terceiro tem, né, o objetivo de analisar o papel das elites culturais, né, nesse sentido das questões políticas de identidade dentro dessas sociedades. E esses grupos, né, abarcam uma discussão da autora com o panafricanismo e as suas nuances. Para finalizar o trabalho, a Leila, ela tenta esmiuçar, né, ela faz esse processo de esmiuçar esses processos de descolonização das nações africanas, procurando identificar o processo de modernização dessas nações. Então, ela tenta enxergar isso diante das tradições e dos pensamentos da elite local, que, como o Alan fala, né, são fortemente influenciados pelo Ocidente. E mais para frente, então, a gente tem esse produto, que é geral, que é a síntese da coleção de História Geral da África, que é assinado pelo Walter Sibério, que é o editor, né? Tem a arqueóloga Marina Rocha e o historiador Muriatan Barbosa, que são as pessoas que assinam a obra, mas que eles também deixam claro que essa obra tem mãos de muito mais pessoas do que só os 3, mas eles que assinam. Então, como eu já disse anteriormente, é uma obra que é encabeçada pelo MEC, pela Unesco e pela Universidade Federal de São Carlos. Ele é o produto de um projeto chamado Brasil-África Histórias Cruzadas, que gerou, em 2013, essa síntese geral da história da África. Os 3 são organizadores, né? Eles assinam como Isso. organizadores, né? Porque está lá as autorias todas direitinho, não é isso? Isso, professora. Bom, e aí ele fala que o fato de utilizar a síntese da história da África, síntese geral da história da África, que é essa obra de 2013, não busca, né, diminuir a importância de outras obras e de outros autores que estavam aí discutindo o panafricanismo e discutindo a história da África. Mas ele fala da importância dessa obra para ele, né, para o autor, porque é uma obra que ele conta, né, que tem uma natureza didática, né, que tem uma linguagem muito mais próxima dos livros didáticos, que ela sofreu essa disseminação em 2014 por conta, né, receber um aporte, né, de dinheiro para a impressão desse trabalho, e que esse trabalho ocupa, né, as salas de leitura e as bibliotecas das escolas públicas, e nesse sentido seria uma obra com bastante importância especial, e ele deixa isso claro, que tem uma importância especial para ele, né, e que essas inquietações, antes de mais nada, e as inquietações da própria dissertação dele, nascem da atuação dele dentro da rede pública. Então, nada mais justo, né, do que trabalhar com uma obra que está presente dentro dessas escolas, e fazer disso, né, uma análise bastante focada nessa obra que é a síntese geral da história da África. Aí agora eu acho que é o Pedro, né? Sou eu. Eu vou fazer assim. Eu tinha uma fala preparada, só que agora, como eu tô vendo a dinâmica, eu vou mudar um pouco ela. Que as falas são assim, elas mudam, né? Eu vou começar falando o seguinte, que aí isso tá lá na minha fala planejada, assim. Como a professora Patrícia disse no primeiro dia de aula, o panafricanismo é uma árvore frondosa de vários ramos e com muitas flores. E dessas flores nascem frutos. E é justamente a Lei 10.639 é um fruto dessa luta. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar então um pouco, pensando no texto da professora Miriam Garrido, que compara Estados Unidos e Brasil, e o que diferencia o movimento negro do Brasil do movimento negro nos Estados Unidos. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet está funcionando. Então tá ótimo. Pensando no que diferencia. Porque, o movimento norte-americano
que vem com Malcolm X, com aquelas figuras icônicas, ele é um movimento que já tem uma identidade. A segregação racial, com a sua violência, ela cria uma necessidade de proteção para essas pessoas. E assim, não apenas isso, tá? O contexto norte-americano, ele também tem uma diferenciação grande do Brasil, que, por exemplo, o tráfico de escravos por o Brasil, em comparação às Américas, o Brasil detinha 50% das pessoas que eram sequestradas vinham para o Brasil. É um número apavorante. Assim, nos Estados Unidos, eram mais ou menos 11%, 14%, um número bem baixo. Assim. Então, a segregação, ela cria esse senso de comunidade, a segregação e essa população que era menor. Então, assim, o próprio Martin Luther King, ele se forma numa universidade feita para negros. Gente, se vocês quiserem também estar intervindo, vocês podem. Talvez agora não. Mas vocês podem vocês podem ver que tem essas dinâmicas, né? Aí, por exemplo, o Brasil, por outro lado, que é uma população que é majoritariamente negra, que tem, como eu já disse agora há pouco, que teve grande número de pessoas escravizadas vindo para o Brasil, as relações com ela foram muito diferentes. Foram muito diferentes das relações norte-americanas. Por exemplo, o movimento negro no Brasil, eu diria que ele existe há muito tempo. Eu vou colocar aí depois tem alguém que confirma isso que eu estou falando, só não vou lembrar o nome. Que, se a gente parar para pensar, o primeiro estado da América Latina foi os Palmares. Mas isso daí eu acho que eu vou... Isso não sou eu que estou falando. Tenho quase certeza que é o Kizerbo. Não tenho muita certeza, mas tenho quase certeza. Mas que assim, o movimento ele é muito antigo. E ele vai se transformando com o decorrer do tempo. E, dentre esse movimento, esses movimentos mais perto do século XX, final do XIX, como a imprensa negra, a Frente Negra e o Teatro Experimental do Negro, eles trazem como bandeira a educação. Né? A Frente Negra, que vai criar, eu acho que a Frente Negra e a imprensa negra criam cursos de formação profissional. E esses cursos, eles existem. Aí vem o golpe, aí vem a Era Vargas, né? Ela fecha a Frente Negra, né? E depois do Vargas vem a ditadura militar, né? A história do Brasil resumida é o golpe, tá aí, cai quem quer e quem não quer também cai. E assim, é um contexto de grande violência e de grandes interrupções, né? E como eu vou chegar na Lei 10.639? Durante o movimento do Teatro Experimental do Negro, como o Denis já falou, vão se unir esses dois movimentos, né? A cultura e a educação. Então, a Lei 10.300... Lei 10.300... Não, 10.000... Ih, caramba, travou, vou precisar de ajuda. 10.639, pô. 10.639? Não achei que ia travar. A Lei 10.639, ela vem em um contexto em mostrar, em construir uma identidade negra para o Brasil. E não só uma identidade negra com foco na cultura, mas também uma identidade negra, mas também um ensino que seja compartilhado não apenas para as pessoas negras, mas para as pessoas brancas. Que é o que o professor Alan estava falando, né, na aula passada. A necessidade dela é uma necessidade para a formação do Brasil. Essa é a principal... eu não vou falar que é a principal, que é muito subjetivo, mas é de suma importância existir essa lei. E é uma lei que, assim, aqui, é uma lei que, por exemplo, falta uma pesquisa saber como ela está chegando em sala de aula, como os professores estão dando ela. O professor fez uma parte desse trabalho, agora a gente precisa dar continuidade a ele, né? Porque o colega da tarde estava falando sobre isso. E aí, só para encerrar, tinha uma frase que eu queria ter usado, que é assim, a importância que isso tem, não fica só para o movimento negro no Brasil, nem só para o panafricanismo, é uma contribuição do movimento negro e do panafricanismo para o Brasil. E aí eu encerro assim, fechando com o que eu falei anteriormente sobre a árvore, né? É um fruto
dessa frondosa árvore do pan-africanismo. E é um fruto que não fica só para o negro, mas para todo um país. Essa é a importância. Eu acho que isso, para encerrar, assim, essa é a importância desta aula e de todas as aulas de história da África, sobre história da Ásia e de outros movimentos. Eu acho que é assim que eu encerro. Obrigado, gente. De nada, nós que agradecemos, Pedro. Grupo? Muito obrigada, Bruno. Gostei do comentário. Vocês já encerraram a apresentação? Querem fazer mais alguma consideração? Grupo? Não, a gente já encerrou, né, gente? Acho que foi. A apresentação foi, a discussão estamos aí. Tá certo. Eu vou convidar uma pessoa para entrar na discussão aqui. Vou ver se ele está. Ricardo Costa. Então, faz um diálogo aí com o grupo do que ele apresentou. Eu adoro o Ricardo. Ricardo, se tiver, eu vou te chamar. Eu estava quietinho aqui no meu canto. Deixa eu falar, então. Eu gostei da fala última do Pedro e fiquei pensando, eu penso muito nisso, que eu acho que a brancaiada precisa ser instruída, ser educada também, né? Isso é fundamental. A lei, ela tem essa função, né? E aí vou compartilhar uma experiência dessa semana que foi muito engraçada. Esses dias eu estou muito cansado, quando chega de noite eu ponho um filme bem idiota para ficar vendo, para relaxar e dormir depois, né? E eu fui ver um filme do Ed Murphy, dos anos 90, que eu já tinha visto há muitos anos atrás, que é um filme até muito machista, enfim, tem alguns problemas ali, não dá só para rir, não. Tem como chama um preconceito com velho? Essa parte me tocou terrivelmente. Colorismo. É o quê? Colorismo. Não, preconceito com velho, preconceito com velho. Esse eu não sei. Bom, enfim, aí no filme, eu me lembrei, assistindo... Bom, assisti o filme e tal, e notei lá o machismo, notei o preconceito contra o velho, e ao fim do filme eu me toquei que só tinha negros no elenco. Se não me engano, aparece uma pessoa branca servindo uma mesa num determinado momento, mas a grande maioria do elenco, e parece que isso foi depois eu me lembrei que isso era uma característica dele nos anos 90, ele fez vários filmes assim, que o elenco inteiro era negro, né? Ricardo. Oi. É o Príncipe em Nova York? Não, é o outro, é o não sei o que das mulheres, em que ele é um conquistador, enfim. Aí eu cheguei ao fim do filme, e aí eu me lembrei disso, eu falei assim, nossa, o elenco inteiro é de preto. E aí eu me lembrei que quando eu assisti da primeira vez, nos anos 90, isso tinha me irritado, isso tinha me deixado irritado. Eu falei assim, caceta, desculpa, gente, faz um filme inteiro só com preto, o que significa isso? E eu não posso considerar nos anos 90 o meu olhar como ainda um olhar virgem, puro, de branco, entendeu? Porque eu já tinha uma história com o candomblé, enfim. É engraçado que eu pensei o seguinte, esses últimos anos, de 90 para cá, meu olhar foi educado, a minha observação do mundo e da arte, do cinema, enfim, do mundo, em geral, foi educado durante esse período todo, né? E aí, O Príncipe das Mulheres, exatamente esse filme. E tem a Rita Kitt, que é uma diva dos anos 50, 60, e no filme ela está bem velha, e eu fiquei puto porque eles trataram ela muito mal no filme. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, é que o meu olhar foi educado. Eu assisti o filme e isso não me pareceu nem um pouco estranho. E aí eu me lembrei da minha reação inicial ao ver o filme, e eu tinha me irritado, eu lembro disso. Falei, que é, sabe, vou ver um filme só com elenco de negro? Entendo, tal, é político e tal, mas achei irritante aquele negócio, eu achei meio preconceituoso da parte do Ed Murphy. Mas aí isso mudou em mim, e mudou num lugar que é um lugar onde não tem racionalidade nenhuma. Eu só lembrei desse detalhe de que o elenco inteiro é negro ao fim do filme. Eu só queria compartilhar isso, essa é a minha contribuição. Não, Ricardo, então, eu acho que eu queria até continuar, porque a gente está para o debate, né? Então eu queria até debater, porque a gente... Primeiro assim, a gente que é historiador, depois de um tempo a gente fica meio chato para assistir as coisas, tava reparando isso. É um pouco chato, tava assistindo o Príncipe Nova York 2, eu fiquei,
nossa, legal, mas meio... Assim, eu falei, nossa, legal, mas não tá certo isso aqui. Ele cria um país, o país ele cria um monte de estereótipo. Eu falei, isso daqui não tá certo, isso daqui tá... Eu não sei se tá certo, hein, Mas Paty? isso Depois... tem um nome, isso é um É, problema. Isso se é, chama o quê, gente? não é orientalismo, é africanismo? Quando é África, Não, não. É como? anacronismo. Você está Ah, trazendo o olhar de hoje para entender uma coisa de outra época, de outro contexto, ó, isso tá me exatamente. chamando. Opa, mas, ó, peraí, você tá falando que eu sou anacrônico, Paty? Não tô entendendo, agora eu fiquei preocupado. Eu não estou dizendo que você é anacrônico. Eu estou dizendo que O, a gente tem que ter cuidado com os anacronismos. Ah, sim, sim. é que ele É, tava falando do Príncipe Nova York 2, saiu recentemente, não foi? Foi, não, mas ela tá falando isso mesmo. Mas eu acho que a eu Patrícia estou tá falando certa. isso mesmo. A Suzy tá falando isso mesmo. Eu acho que eu me peguei aqui assim. Usei talvez a palavra errada, usei o filme errado. Mas vamos aqui pensar, vamos voltar. Esse olhar do Ricardo, ele é um olhar que ele atravessa. E você vê que ele atravessa, ele vem atravessando ainda. Eu acho que quando o Alan cita o Brodel, é algo que é. Eu gosto muito do Brodel, sim, para ser sincero. Gosto muito daquele texto a longa duração. Porque quando você usa a longa duração e você começa a entender o que é a longa duração, ele foi um uso muito assertivo. Falar que o racismo é uma estrutura. E ainda mais assertivo porque a Raquel trouxe essa dimensão de falar que o movimento negro, ele também está ali, né? Ele está ali vinculado a essa estrutura. Não um vínculo no sentido de como se fossem amigos, mas não, mas é que ela só pode existir uma luta quando algo ainda existe, né? Mas essa questão da longa duração, eu quero falar numa questão de estrutura, e estrutura é aquilo que o Brodel fala, que ela atravessa o tempo e deixa escoar algumas coisas, ela deixa e que ela vai dominando o tempo. Gente, é difícil falar de Brodel, por isso que eu tô aqui falando devagar, é muito difícil falar de Brodel. E que assim, o que o Ricardo está falando aqui, a gente só consegue ir transpassando essas formas. Uma dessas formas é a luta antirracista. E essa luta que o Alan vai trazer através do ensino. O ensino foi a principal pauta que ele está trazendo ali para se combater esse racismo e esse tipo de ação. Gente, eu não sei, eu estou falando aqui, eu estou preocupado, porque eu não sei se vocês estão achando interessante, se estão achando loucura. Eu queria que vocês Não, tá falassem. bacana. Só que o Lucas levantou a mão. Pode falar, Deixa eu falar. Lucas. Lucas Oliveira. Oi, oi. Então, não, é isso mesmo, Pedro. Eu concordo contigo nesse finalzinho aí. E assim, eu acho que é a missão de todo mundo a gente dar a história da África, tanto na academia, né? Acho que isso é meio que evidente, e nas escolas, né? Para nós que seremos futuros professores, né? De dar a devida importância à história da África e a merecida importância à história da África, né? Que é uma coisa que nos nossos dias atuais, agora, né? Ainda há esse desnível, né? Enfim, o Alan denuncia isso no texto e acho que é a missão de todo mundo que está aqui, enfim, para os próximos anos, tanto no ensino médio, no ensino fundamental e na academia também, e dar a devida importância à história da África. É isso.